Graça e paz, meus irmãos, Deus abençoe vocês. É com muita alegria que hoje nós estamos dando o pontapé inicial nesse novo projeto chamado Conexão Apostólica. E você que está me assistindo pode se perguntar, qual é o propósito dessa conexão? É justamente a gente manter o nosso coração conectado. A gente precisa caminhar falando, pensando e agindo da mesma forma, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Sabe, uma das coisas que eu ouço costumeiramente quando líderes falam a respeito da igreja, eles sempre trazem à tona que não é possível nós andarmos num nível de unidade e harmonia onde todos pensem de igual forma ou estejam alinhados dessa maneira. Só que muitas vezes as pessoas, elas por falta de prática da palavra, por boas experiências resultantes dali da observação bíblica, elas criam uma doutrina e estabelecem aquilo. Mas se nós analisarmos o livro de Atos, a gente vai ver que de fato aquela igreja inicial tinha muitos crentes, mas o que era feito pelo Espírito, todos que estavam conectados falavam, agiam, pensavam da mesma forma. Tanto é que ao longo do livro de Atos, isso é relatado, que havia harmonia entre os presbíteros, entre os apóstolos, entre a igreja. Então tudo isso era feito de uma forma inspirada pelo Espírito Santo. Tanto é que quando a gente olha as instruções do apóstolo Paulo, Paulo sempre foi muito criterioso em instruir a igreja em estar se esforçando para andar na unidade que vem de Cristo, que é promovida pelo Espírito Santo. Eu quero ler com vocês esse texto, Efésios capítulo 4. A gente já vai começar aqui a introduzir a mensagem que nós preparamos para hoje, porque de fato a gente precisa estabelecer o Novo Testamento como nosso fundamento doutrinário. É certo que o Velho Testamento tem o seu valor, mas o Antigo Testamento, o Novo Testamento, melhor dizendo, ele é o que ficou para a igreja, é o manual de procedimento, é a lei de Cristo que está disponível para nós. Então isso é o que nós devemos estar ali, focando, estudando, investindo a nossa energia. E quando Paulo fala aqui no capítulo 4 aos Efésios, ele diz: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com a humildade e a mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Em outra tradução, ele fala: esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, quando você vê a questão do esforço sendo falado por Paulo, ele não vai falar sobre você se esforçar para obter salvação, se esforçar para obter a graça de Deus, não, porque isso já foi concedido gratuitamente. Agora, quando a palavra esforço é empregada, é sempre nesse âmbito de relacionamento, sempre nesse contexto de vivência da igreja. Então, é uma coisa que nós precisamos ser diligentes e esforçados em realizar. A unidade, ela não vem automaticamente. Ela não vem por um acidente, ela não vem porque, de repente caiu do céu uma graça diferenciada e aí sim, todos começaram a falar, a pensar e agir da mesma forma. Não, é uma coisa que acontece por meio de uma fidelidade à visão celestial. Quando a gente está alinhado a uma visão celestial, a gente vai alinhar os nossos pensamentos, nós vamos alinhar nossa conduta, nossa maneira de agir, nós vamos alinhar nossa fala àquilo que Deus nos confiou. E é exatamente isso que nesse primeiro encontro nosso eu queria dar ênfase. Nós confeccionamos um material que se chama o Protesto do Ministério Apostólico Renovo. E o nome é bem curioso, né? Na verdade é manifesto, melhor dizendo, porque ele contém ali pilares que são extremamente importantes de serem observados pelo nosso ministério.
A gente não é partidarista a ponto de se vangloriar de absolutamente nada, porque tudo que temos vem do Senhor, tudo pertence a Ele, e nós aqui estamos apenas como mordomos daquilo que o Senhor tem nos confiado. Mas é certo que na qualidade ministerial, o Senhor compartilha perspectivas, Ele compartilha aquilo que Ele quer fazer no corpo de forma diversificada, diversa. Então, ao longo desses anos, nós temos buscado entender qual é o nosso propósito, por que existimos, né? Por que nós estamos verdadeiramente trabalhando com o ministério. E de repente eu me deparei com essas causas que nós vamos observar e vamos discorrê-las ao longo desses nossos primeiros encontros. O primeiro ponto é que nós não fomos chamados para repetir um modelo, fomos chamados para voltar ao original. A gente não está aqui para reinventar nada, a gente não está aqui para trazer uma palavra nova, a gente não está aqui para fazer nada diferente daquilo que já foi feito à luz das Escrituras. O Evangelho já foi plantado, a doutrina já foi ensinada, Cristo já foi revelado. O nosso papel agora é diligentemente observar e praticar aquilo que já está estabelecido. Só que não precisa ser muito experiente para perceber que muitos se desviaram e estão desviados desse plano original de Deus para a sua igreja. Então eu acredito que assim como ele levantou o Ministério Renovo nesse tempo e tem levantado outros, existe uma busca, uma inspiração do Espírito Santo para que nós voltemos ao original. Então é isso que a gente vai conversar. Número 2, não vemos a igreja como uma empresa, vemos como corpo vivo governado por Cristo. Cristo é o cabeça da igreja e ninguém pode ocupar esse lugar a não ser Ele. É por isso que nós temos refletido e até posto em prova certos conceitos que estão estabelecidos no corpo de Cristo, de um âmbito geral, que precisam ser avaliados e revisados. Por exemplo, quando se fala de cobertura espiritual, isso é uma coisa que é muito delicada, porque de fato a nossa cobertura é Deus, a nossa cobertura é Cristo. E nós precisamos entender que a estrutura de liderança que Deus estabeleceu na igreja, ela não é hierárquica, ela tem um cunho mais relacional e inspiracional do que meramente uma delegação sobreposta, um em cima do outro, onde tem o suprassumo, né, eu vou chamar de papa, e aí vai descendo ali com as outras castas. Esse não é o modelo de Deus. Inclusive, quando a gente analisa o livro de Apocalipse e vê a carta que Jesus mandou às igrejas, as cartas que foram enviadas, nós vamos perceber que uma das denúncias de Jesus ali era que alguns estavam sendo coniventes com, ou melhor dizendo, corrigindo, alguns estavam rejeitando a doutrina dos nicolaítas. E quando a gente estuda um pouco de história a respeito de que ponto isso pode ter partido, os nicolaítas seguiam, né, um ideal que era justamente estabelecer hierarquia no contexto da igreja. E Jesus disse que não estava aprovando esse tipo de coisa. E nós precisamos também não aprovar. Então, liderança na igreja, na sua posição, é à frente e não acima das pessoas. Porque, de fato, Cristo é o cabeça. E nós todos integramos o corpo. E é certo que estamos, como liderança, à frente para dar o exemplo, para ser o padrão, o modelo que vai inspirar e encorajar todos os fiéis que estão conectados a nós. Então tudo isso a gente vai estar falando ao longo dos outros vídeos, mas é só uma introdução. Número 3, não nos curvamos ao conforto da tradição, nós somos movidos pela fome do reino. Então a gente precisa verdadeiramente entender que aquilo que foi estabelecido, assim como já desde os tempos de Jesus já lidava com os religiosos a respeito disso, coisas que eram tradicionais, usos e costumes e tudo mais. Então,
todas essas práticas, elas poderiam ter aparência divina, aparência piedosa, mas o próprio Jesus disse naquele quesito que as coisas que eles faziam, elas pareciam de Deus, mas eram preceitos de homens. Eles falavam como se fosse de Deus, mas eram coisas humanas. E nós não estamos aqui para replicar padrões, tradições, modelos que foram estabelecidos, por mais populares que eles sejam. Nós não estamos aqui simplesmente para dar um Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar e viver como se isso fosse natural. É certo que estabelecer uma cultura, e principalmente a cultura do reino, leva tempo, leva perseverança. Ninguém vai fazer as coisas acontecerem da noite para o dia, isso é certo, não existe isso. Mas uma coisa a gente precisa considerar, que para algo ser ali plantado corretamente, iniciar corretamente, como eu já estou dizendo, a gente precisa observar aquilo que a gente está plantando. Que tipo de semente a gente está plantando? Que tipo de prática a gente está realizando para que nós possamos ser fiéis àquilo que Deus nos confiou. Número 4, não competimos com outros ministérios, nós edificamos segundo o que nos foi revelado. Recentemente conversava com um líder que me contatou para a gente ter um momento de gravações no futuro, e ele falava para mim sobre essa questão prismática do corpo de Cristo, né? Que o prisma, ele tem várias faces, ele é um único objeto, mas ele vai ali, né, trazer várias facetas. E é natural que, por conta da diversidade no corpo, existam ali visões, existam propósitos, atuações que vão ser diversificadas. Por exemplo, quando Paulo fala aqui aos Coríntios, capítulo 12, ele vai discorrer sobre os dons do Espírito Santo, mas antes dele entrar efetivamente no assunto, no versículo 4, ele diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então você vê que há uma diversidade, sim. Há várias formas de servir, há várias formas de se realizar, há uma diversidade de dons, mas tudo parte do mesmo Deus, o mesmo Espírito, o mesmo Senhor, o mesmo Deus. Então a gente precisa entender isso para não ser partidarista. Então a gente não está aqui para levantar uma bandeira e dizer: uhul, sou Ministério Renovo, e até porque nós já estamos estabelecendo isso desde o começo. O Ministério Renovo não é uma denominação. Se alguém no nosso meio está dizendo que eu faço parte da Igreja Renovo, não está correto. Porque de fato Deus nos deu uma visão de um ministério para edificar igrejas. Então nós não temos um nome de igreja. Pelo contrário, a Igreja de Cristo, ela carrega o seu próprio nome. A noiva do Cordeiro, a casa do Espírito Santo, o santuário do Deus vivo e assim por diante. Se você quer aprender mais sobre isso, nós temos 2 séries completas aqui no canal falando sobre a Eclésia, falando sobre a Igreja de Cristo, e lá nós fomos bem cuidadosos em esclarecer tudo isso que eu estou falando para vocês. Então é isso que nós carregamos. Não somos mais uma denominação, não somos partidários, nós estamos aqui como instrumentos de Deus para a edificação da igreja. Tanto é que onde nós passamos, bases missionárias são estabelecidas, e ali naquele lugar uma igreja se reúne para trabalhar, para servir, para ser relevante para a sociedade, porque de fato, biblicamente falando, a igreja somos nós. Número 5, a discrepância de visão é um sinal de vocação, não de isolamento. Isso aqui é uma coisa muito importante, porque de fato, quando eu estou no contexto de outros ministros, outros líderes, quando eu transito nesse ambiente do reino, eu percebo que quando a gente fala, quando a gente expressa aquilo que está no nosso coração, biblicamente falando, há uma discrepância. A começar por isso, não chamar o espaço de igreja. Isso causa uma estranheza, uma diferença em muitos contextos.
Claro que não somos os únicos, obviamente, como eu já falei, Deus tem levantado uma geração que verdadeiramente vai voltar à essência em todos os aspectos. Já ouvi falar de outros ministérios que aplicaram bases missionárias, que têm outro tipo de nomenclatura para o prédio onde eles se reúnem, casa e assim por diante. Mas uma coisa é certa, nós não podemos abrir mão daquilo que recebemos por causa de qualquer fator externo. Quando Paulo fala aos romanos que não devemos nos conformar com este século, mas nos transformar pela renovação da nossa mente, essa palavra conformação tem a ver com você abrir mão da sua convicção para aceitar a condição inferior que está lhe pressionando. Então, o fato de nós estarmos nesse mundo já é contraditório. O fato da gente já estar aqui, fazendo o que a gente está fazendo, ministrando a partir do ministério da reconciliação, isso já traz uma pressão nesse mundo. Porque de fato você e eu estamos na contramão de tudo que acontece aqui. Mas é certo que a instrução da palavra é nós não abrirmos mão, é nós permanecermos firmes, é nós ficarmos ali na nossa posição. E o que vai nos fortalecer nesse processo é justamente a transformação da nossa mente. Se você foi convidado por Deus a caminhar dentro dessa perspectiva que o Ministério Renovo iniciou, então você precisa passar por uma renovação de sua mente. Você não pode querer viver o novo com padrões antigos, com uma maneira antiga de viver, porque de fato, se é novo, o vinho novo ele precisa ser derramado em odre novo, porque senão vai se perder. Número 6. Nossa liderança é serviço, nosso avanço é consagração e o nosso foco é Cristo. O que isso quer dizer? Nós estamos aqui mais interessados em agradar a Cristo do que simplesmente satisfazer metas e parâmetros que podem ser almejados por muitos outros ministérios. De fato, nós sabemos que é necessário termos perspectiva, termos visão, onde nós vamos chegar, o que devemos fazer. A Bíblia fala, no livro de Provérbios, que onde não há visão, o povo perece, o povo se dispersa. Então é necessário a gente caminhar dentro de uma visão celestial, e essa visão ela vai nos ensinar, ela vai nos guiar, nos conduzir a um alvo para a gente chegar. Mas é certo que esses alvos, esses propósitos a serem realizados, eles vão ser direcionados pelo Espírito Santo e não pelo raciocínio lógico, pela nossa humanidade. Então que sempre fique bem claro, nós estamos aqui para investir em qualidade, e qualquer crescimento quantitativo é resultado do investimento qualitativo que nós estamos empregando. Então é uma coisa que nós já temos compartilhado com a liderança, nós temos transmitido esse coração em nossas conversas, todas as vezes que nós ministramos, nós não estamos numa competição, como já falamos, e nós não estamos aqui simplesmente como uma organização religiosa a querer se mostrar, de alguma forma por meio de números e outras coisas, eventos e etc. Mas o nosso foco é verdadeiramente discipular pessoas àquilo que Jesus nos ensinou. Foi isso que ele falou. Nós deveríamos ir por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo aquilo que ele nos ensinou, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então essa é a nossa missão, transmitir Jesus para as pessoas, e consequentemente essa é uma ação que vai se reverberando. Assim nós esperamos e cremos e trabalhamos para isso. E, por fim, seremos uma resposta e não uma reação. Isso diz justamente sobre nós não estarmos buscando contraposição por meio daquilo que nós estamos carregando. Nós não estamos aqui para lutar contra o velho, pelo contrário, nós estamos aqui para edificar o novo. Isso faz toda a diferença. Nós não estamos aqui para incutir uma ideia nova ou aquilo que nós temos percebido na palavra como aquilo que, é o suprassumo do assunto. Não, nós estamos aqui para correr a carreira, nós estamos aqui para fazer aquilo que nós fomos designados a fazer. Se todos falarem diferente, se todos agirem diferente, dentro da perspectiva que eles julgam certa,
eles vão prestar conta a Deus, não a nós. Mas nós não estamos aqui para comprar briga com ninguém, nós não estamos aqui para ficar debatendo com ninguém, apenas ser bíblicos. Esse é o nosso padrão, esse é o nosso modelo. Para a gente começar a discorrer um pouco mais sobre o primeiro tópico, eu quero compartilhar esse testemunho que eu recebi ao estar ensinando na escola bíblica que nós estamos plantando ali na cidade de Bonito. Um irmão que está estudando, ele disse que tem uma sogra que ela é muito resistente por conta da denominação que ela pertence. Eles têm práticas muito rígidas que estão conectadas à lei e sempre foi muito difícil conversar com ela, sempre tiveram embates acalorados e nada resolvia aquela situação, porque ele estava sendo esclarecido de uma outra maneira, mas ela insistia na prática daquilo que ela julgava ser certo. E quando ele começou a estudar conosco e a gente começou a apresentar as escrituras da maneira como ela é, sem nenhum tipo de mistura humana, nós começamos a perceber que ele começou a entender melhor e comentar em casa a respeito daquilo que nós estávamos estudando em sala de aula. E ele disse que em uma das conversas, simplesmente a sogra dele se convenceu de que verdadeiramente as práticas que ela estava juntamente com aquele povo estão desconectadas da realidade em Cristo. Então veja que interessante. Ele não precisou brigar com ela ou querer convencê-la de que ele estava certo. Ele só estava compartilhando a palavra com ela, só estava compartilhando aquilo que ele estava aprendendo no curso e de repente o Espírito Santo convenceu ela de que aquelas práticas não estavam coerentes. Elas faziam parte de um contexto antigo, mas agora nós estamos numa nova aliança. Então é sobre isso que a gente quer enfatizar. Deus, quando ele estava ali secretamente planejando esse corpo místico chamado igreja ou corpo de Cristo, ele estava verdadeiramente pensando em algo que é orgânico, algo que não é engessado, não é parado, não está limitado a uma estrutura. E é por isso que nós precisamos entender claramente aquilo que a Bíblia fala sobre a igreja de Deus. Eu quero deixar como o ponto de partida desses nossos próximos estudos a carta aos Efésios. Eu quero encorajar você a ler cada capítulo com a ajuda do Espírito Santo para você entender com clareza aquilo que o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, trouxe para a igreja. Porque de fato Deus tem um modelo, tem um padrão que ele estabeleceu em Cristo antes da fundação do mundo para que a sua igreja andasse nesse padrão. Por exemplo, no capítulo 2 de Efésios, no versículo 10, ele diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, não há nada que Deus já não tenha preparado para que a gente venha andar, para que a gente venha viver. Então, de fato, o que nós devemos nos importar e nos interessar nesses últimos dias é andar nesse discernimento espiritual desse plano que o Senhor estabeleceu, desse propósito que o Senhor estabeleceu em Cristo, e não ficar distraído com as multidões de coisas que podem parecer interessantes, porque de fato, no final das contas, no dia da prestação de contas, quando o fogo do Senhor passar por nossas obras, o que vai permanecer são essas obras que nós praticamos, que Ele de antemão preparou para que nós as efetuássemos. Então a gente não pode achar que aquilo que a gente julga melhor, interessante, é o que Deus vai dizer. Não, eu gostei disso aí, eu gostei do que você fez, mesmo que eu não tenha pedido para você fazer, muito bom, vou lhe galardoar por isso. Não. A ausência de obediência, assim como o excesso
de fazer além do que é pedido nesse contexto, não é bom. É por isso que você e eu precisamos andar como Jesus andou, verdadeiramente entendendo claramente o que ele nos chamou para fazer. Você vai ver que Jesus ele não perdeu tempo com coisas extras, mas ele fez exatamente aquilo que estava proposto. Tanto é que quando aquela mulher Ciro-Fenícia veio pedir a ajuda dele, ele deixou muito claro que na ocasião, aquilo que estava nele era para os filhos e não para os de fora, que ali ele usa a expressão cachorrinhos para denotar aquele povo ainda, os povos gentios que não eram daquele alcance de Jesus na ocasião. Então, aquela mulher rompeu algo pela fé e recebeu, mas Jesus deixou claro que na sua atuação ministerial ele veio para os judeus, ele veio ali para a casa do Pai, ele veio para tratar com o povo do Pai primeiro. Paulo fala sobre isso, que primeiro a salvação veio aos judeus e depois aos gentios. Então isso fica muito óbvio para nós, que de fato a gente precisa ser fiel a cumprir aquilo que fomos chamados para fazer. E para nós caminharmos para o final, eu quero dar a vocês alguns passos que são importantes para nós retornarmos a esse projeto de originalidade da Igreja de Cristo. Primeiro de tudo é o discernimento. É nós avaliarmos criteriosamente nossas práticas e estruturas. Aquilo que a gente está fazendo glorifica Cristo ou se parece mais com convenções humanas? Número 2, rendição, ou seja, disposição de abandonar o que é familiar, o que é popular, o que é comum e abraçar aquilo que é bíblico. Isso aqui é uma coisa muito importante. Sabe, uma coisa que eu fico pensando é que muitas vezes a gente sabe o que é certo, mas porque é familiar, é popular, é comum, todo mundo faz, todo mundo pensa assim, todo mundo fala assim, a gente não quer se dispor a fazer diferente. E eu digo para você, o que faz a diferença é a disposição de fazer a diferença. Não tem outra maneira. Se você quer verdadeiramente ser uma pessoa diferente, você vai ter que praticar coisas diferentes. Se você quer ser uma pessoa diferente no seu trabalho, se você quer ser uma pessoa diferente na sua família ou em qualquer contexto, você vai ter que praticar a palavra, porque isso sim vai trazer distinção. Jesus disse que quando uma luz brilha, ela não pode ser mantida debaixo da cama ou debaixo da mesa, mas ela é colocada no lugar mais alto da casa, ou seja, esse destaque, essa diferença que acontece, ela é natural quando você está brilhando a glória de Cristo. Número 3, busca pela revelação. E isso é um empenho na palavra, na oração no Espírito Santo, porque de fato é exatamente essa prática que vai nos manter conectados com a visão celestial. Entenda, como líder do ministério, eu estou aqui como um guardião da visão. Eu não sou visionário. Você entende? Existe uma diferença entre carregar a visão de alguém e existe a diferença de produzir uma visão. Muitas vezes as pessoas trazem o líder de um ministério, de uma igreja, como o visionário. Irmãos, eu não sou o visionário. Eu sou o guardião da visão. Eu sou o mordomo da visão. O visionário, ao meu ver, é Deus. Então ele é que carrega tudo aquilo que nós devemos fazer. É ele que projetou, como lemos aqui em Efésios 2:10. É ele que projetou, é ele que visualizou, é ele que já terminou, é ele. É por isso que Jesus nunca foi econômico em reconhecer que ele fazia tudo quanto ouvia do Pai. Jesus, ele não era o visionário, ele era o mordomo da visão celestial, assim como Paulo, Pedro e todos os outros que foram fiéis àquilo que Deus confiou. Glória a Deus. E por fim, e não menos importante, começar ousadamente a praticar aquilo que nós carregamos. Ousadia para praticar aquilo que nós carregamos. Nós precisamos de fato ser intrépidos
e ousados na nossa maneira de agir. Não sermos grossos, ignorantes, impetulantes ou qualquer outro adjetivo de grosseria, mas sermos firmes na nossa maneira de viver, na nossa maneira de falar, na nossa postura, porque é isso de fato que nós precisamos nesses últimos dias. Nós vivemos em dias onde as pessoas estão cada vez mais relativizando as coisas. Elas acham que tudo é normal. Se uma pessoa pensa diferente ou age diferente é normal. Se uma pessoa não gosta disso ou daquilo é normal. E a gente não pode viver dessa forma. A gente tem que viver para a glória de Deus. Amém, queridos? Deixa eu orar com vocês para a gente encerrar esse primeiro vídeo e em breve a gente vai estar postando o próximo. Antes de orar, só para deixar registrado, esses vídeos eles serão lançados todos os domingos às 10 da manhã no nosso canal no YouTube, Rafael Reis com 2 Fs. Então você vai se conectar lá e esse vídeo vai estar disponível para vocês a partir de agora, todos os domingos às 10 da manhã, Conexão Apostólica, para a gente estar compartilhando coração com coração, mente com mente, para a gente andar firme na visão celestial. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro sobre a vida de cada um dos meus irmãos que estão ouvindo essas palavras, para que de fato o Espírito Santo coloque, estabeleça, imprima em seus corações aquilo que o Senhor nos tem confiado, porque de fato não é nosso, é teu. E a nossa missão aqui é sermos fiéis mordomos, fiéis guardiões desta visão que o Senhor nos confiou. Ajuda-nos, Senhor, a manter o padrão, a andar firme com ousadia e intrepidez, segundo a força que vem do Teu Espírito, assim também como o amor e a moderação, para nós cumprirmos a nossa carreira da maneira que Te agrada. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um dos meus irmãos e que na próxima reunião sejamos ainda mais acrescentados. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês e até semana que vem.